Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma questão. A CPP, ou Curva de Possibilidades de Produção, ou Fronteira de Possibilidades de Produção, representa as combinações eficientes de dois bens que uma economia pode produzir. Qual situação indica um deslocamento para fora da CPP? A opção A. A economia passa a usar recursos antes ociosos, movendo-os ao longo da fronteira de possibilidade de produção, ou curva de possibilidade de produção. A opção B. O país sofre perda de tecnologia, reduzindo a produção de ambos os bens. A opção C. Há avanço tecnológico, que aumenta a capacidade produtiva de toda a economia. A opção D. A economia escolhe produzir mais de um bem e menos de outro. Como sempre, vou deixar um tempo para vocês e na sequência já venho com a resposta correta. Valendo! Pronto, pessoal? Responderam? Então vamos conferir para ver se vocês acertaram. A alternativa correta é a letra C. Há avanço tecnológico que aumenta a capacidade produtiva de toda a economia. Isso daí vai significar que a economia ela vai conseguir produzir mais do que antes, utilizando os mesmos recursos que ele já tinha. Portanto, um deslocamento para fora da CPP ela ocorre quando há um aumento real da capacidade produtiva, o que pode vir de avanços tecnológicos, maior disponibilidade de recursos ou ganhos de produtividade. Assunto esse que foi explicado na aula 3. E sabendo então que o custo de oportunidade ele é dado pela variação do bem y dividida pela variação do bem x, é possível entender então que a inclinação da CPP ela vai representar justamente esse custo. E sabendo que o custo de oportunidade é dado pela variação do bem y dividido pela variação do bem x, é possível verificar que a inclinação da CPP ela vai representar então justamente esse custo, que nada mais significa do que quanto do bem y que deve ser sacrificado para produzir mais uma unidade do bem x. Por exemplo, se para produzir mais uma unidade do bem x você precisar abrir mão de 2 unidades do bem y, então o custo de oportunidade vai ser 2. Bem simples e tranquilo, né, pessoal? E aqui no gráfico, então, a CPP deslocada, aquela pontilhada, ela vai representar uma maior capacidade produtiva. A economia é como se ela desse um salto, ela consegue produzir mais dos dois bens. E o deslocamento para fora, ele ocorre geralmente com avanços tecnológicos ou aumento de recursos. É como se de repente um país ele tivesse acesso a uma nova fonte de energia, muito mais eficiente, de repente. E tudo que ele produz então vai ser feito em maior escala, mais rápido, que vai ampliar a fronteira inteira. E é isso, pessoal. Assim termina mais uma questão. Agradeço a vocês por terem chegado até aqui. Bons estudos a todos e até a próxima.